irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa oportunidade. Louvado seja Deus, onde eu engrandeço muito o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aproveitar que vocês estão sobre os seus pés aí, para que possamos logo tomar assento. Eu convido você a abrir sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 7, aleluia, verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agradeço ricamente meus irmãos, presbítero Jones, meu querido amigo, irmão, presbítero José, que nos lançou o convite, meu irmão Luiz. Deus abençoe grandemente, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe lá. Deus abençoe grandemente. E assim todo o povo, né, em nome de Jesus. Estava com a saudade de ouvir o Valcir louvando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa saudade, sabe por quê, meu irmão? Porque lembra muito da minha mãe, louvando o nome do Senhor. E eu estava aqui num paralelo, irmãos, né? Olhando aqui o nosso irmão Gilmar, louvando o nome do Senhor, e me lembrava lá de quando, né, eu ainda menino, né, ouvia minha mãe ensaiando os louvores para estar cantando na igreja. E eu ouvia muito esses louvores, né, que são corinhos, né, mas falam conosco, né, irmãos? E esse louvor, esse último que ele cantou agora, eu lembro perfeitamente da minha mãe cantando, né, quando eu era criança, eu prestava atenção em nada na igreja. Eu ia para ficar andando com o ponto dormindo na minha cadeira, mas eu ouvia sempre minha mãe ensaiando em casa para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a bênção. Amém. Amém. Vamos encontrar-nos? Amém. Deus diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque essa casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia, irmãos, pode falar assim, glória em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, aleluia. Como já disse, louvo muito a Deus por poder estar aqui com os irmãos, né? Já peço perdão, porque já era muito aqui antes, irmãos. Mas assim, as tarefas do dirigente, a negócio aperta, né? O negócio fica mais difícil, a gente fica caçando uma brechinha e sempre falha de conseguir estar aqui juntamente com os irmãos. Mas eu louvo muito o Senhor por poder ter achado o Senhor preparado, irmãos, um dia para estarmos aqui juntamente, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero explicar a vez com minha esposa, né? Minha coisa Josiane, porque hoje, como é feriado, irmãos, né? E a gente trabalha e mora numa pousada, então eu não posso sair e deixar ela sozinha. E como era feriado, o funcionário acabou pegando folga hoje, já teve que ficar lá cuidando de tudo para eu poder vir para cá. Por esse motivo, ela não está aqui, minha filha mais nova está no Ministério dos Jovens também. Né? Se ela viesse para cá, não tinha que pegar, se ela no Ministério dos Jovens depois. Né? Porém, por esse motivo, ela não está aqui, mas muito a paz dela também para os irmãos aí. Né? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Meus irmãos, eu não sou, queria eu ser, né, um pregador como era o irmão Jones, né, minha irmã de irmã Deise, presbítero José, mas eu sou bem mansinho, irmãos. Louvado seja Deus. Né? O máximo aqui é bom que quando eu estou pregando, irmão, você não tem que ter problema de decibel. Né? Quando eu é baixinho, é manso, é humilde, é sereno, mas eu louvo muito o nome do Senhor, irmão. Amém. Essa palavra que nos pode ser, irmãos, um fundamento importante para as nossas vidas. E eu estava temeroso no meu coração, porque eu pedia ao Senhor, e o Senhor tinha dado uma palavra já, desde ontem. Né? E a Luísa mastigando ela, coloquei, me aprofundei, fui no culto de ensino com ela. Essa mesmo. Né? Me inspirei bastante nela, fui no culto de ensino ontem lá no Guaraú, né? E hoje a palavra está lá no coração, mas chegou agora no fim da tarde, a gente vai orar. Fala, Senhor, e aí? Cadê a palavra? Sumiu. Né? Aleluia, Jesus. E eu pedindo, Senhor, né? Aleluia, no meio da tarde, meditando nos evangelhos, a palavra do Senhor, me trouxe a lembrança, aleluia, o quão importante é ouvirmos a voz do Senhor. Verdade. O quanto é importante nós sermos obedientes, aleluia, em nome do Senhor. E hoje é culto com os varões, irmãos. E é importante a gente ressaltar a importância do temor do Senhor, porque um homem muito sábio escreveu, aleluia, que o princípio, aleluia, da sabedoria é o temor de Deus. Verdade. E o temor de Deus, o presbítero José, vai realçar em escutar a sua palavra e praticá-la. Verdade. E cerca, irmãos, de 9 a 10 anos atrás, vai dizer, irmão, louvado
levar a mensagem para alguém que estava totalmente parado. Eu falo, eu cresci, irmãos, na presença do Senhor, muito criança. Mas pela minha juventude, né, às vezes os desejos, as vontades, eu não quis ir na presença de Deus. E fui voltar ali no meados de 2015 para 2016, onde se encontrou uma porta aberta e os irmãos aproveitaram e foram com tudo. Batendo o pé na porta, louvando o nome do Senhor, agradecendo, orando, me trazendo libertação. E essa palavra, irmãos, eu me recordo como ela falou comigo. Porque a minha vida, de certo, passou pela minha mocidade, de tudo que a gente construía, né? Tudo que a gente conseguia, o inimigo vinha rapidamente, irmãos, e isso rupiava na nossa vida. Tudo que a gente procurava, irmãos, eu era bem assim, recém-casado, bem novo no meu casamento ainda, casei com 20 anos de idade, bem novo, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ventos e tempestades e coisas acontecendo em nossa vida, irmãos, e pensando, Senhor, não vai dar mais, né? Não vou conseguir, vou separar, vou juntar minhas coisas, vou para a casa da minha mãe de novo, ou vou caçar algum lugar para mim ir, vou vaguear por esse mundo. A gente já fez isso uma vez quando jovem, né? Falei, vou vaguear de novo, né? Vou andar por aí, louvado seja o nome do Senhor. Mas a esposa começou a me prender, e começou a trabalhar em oração, buscando a face do Senhor e apresentando, né, esse evangelho. Eu falava, olha, eu vou, te levo lá, só não vou chegar nem perto da igreja. Levava assim como, daqui naquele muro lá embaixo, né, assim, 200, 100, 200 metros da igreja. Eu falava, daqui está aquele limite, eu não vou lá, tá bom? Meu Deus. E o Senhor já estava falando e revelando lá na vida dela, lá, às vezes acerca da minha vida, e eu falava, não quero nem saber disso. O Senhor já estava falando lá, mesmo de longe, irmão, né? Uma vez eu me lembro que eu estava lá na porta, uma intimidade longe, irmão, só olhando, esperando ela sair. E o rapaz apontando lá da porta, assim, ele lá, né? Eu só olhei para mim, misericórdia, de longe assim, o cara me achou, Jesus de Nazaré. E depois daquilo, o Senhor começou a trabalhar, né? Começou a colocar em nosso coração, irmãos, algumas coisas para que voltássemos à presença do Senhor Jesus Cristo. E veio me lembrando, irmãos, todos os dias, a palavra como de criança, a gente escutava e guardava no coração, porque nós escutamos a meu irmão Reginaldo e guardamos ela no coração. Né? Por muitos afazeres, por muitas coisas do mundo, aleluia, nós deixamos, se perdemos, né? Perdeu o conhecimento, perdeu o temor, perdeu o zelo pela palavra, perdeu a oração, perdeu a comunhão com Cristo e já estava passando a um ponto onde talvez perdendo até respeito para com os pais, para com o próximo, para com minhas avós, que sempre, irmãos, estiveram orando por mim. Eu louvo a Deus pelas minhas duas avós, que sempre permaneceram em oração, buscando, santificando, sempre falam, filho, vai pegar com sua mãe, vem pegar com a avó, não vou nada, né? Mas um dia o Senhor sempre tem um trabalho perfeito, né? E o sábio também disse em Eclesiastes que há tempo para tudo, debaixo do céu, debaixo da terra. Então há dispensação, há aprovação do Senhor, há motivo, irmãos, por todas as coisas que ocorrem no nosso decorrer de vida. Porém, essa palavra, irmãos, falou grandemente comigo, porque o Senhor falou. Porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, louvado seja o nome do Senhor, é assemelhado, irmãos, aleluia, a um homem prudente, a um homem que tem temor. E ontem, irmãos, eu estava num texto meditando a qual, aleluia, o Senhor falou a Josué, aleluia, no seu capítulo 1, louvado seja Deus. E versículo número 7, irmãos, vai trazer exatamente o contexto do que a palavra oficial falou com você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse assim para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e nela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Não aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está nele escrito, porque então assim farás prosperar o teu caminho. Verdade. Aleluia. Te conduzirás. Meus irmãos, estamos vivendo uma dispensação de como sabemos que o mundo está no maligno. Até mesmo, irmãos, entre, aleluia, as igrejas hoje, eu falo que é cumprimento da palavra de Jesus Cristo, o amor de muitos tem se esfriado. Louvado seja o nome do Senhor, mas habita em nós ainda um Espírito Santo que nos faz tornar aqui, nos faz tornar a presença do Senhor, nos faz buscar a Ele, como disse aqui o Senhor Luiz. Devemos buscar a presença do Senhor verdadeiramente, se lançar perante o teu santo nome,
procurar com zelo a tua palavra, irmãos, para assim viver diligentemente, viver em conduta da palavra, prudentemente. Não andarmos como pessoas rasas nesse mundo. Porque, irmãos, não são poucos os que estão sendo rasos no Evangelho hoje. Porque não suportam mais nada de acontecer e já querem sair correndo. E bota a culpa em Jesus, bota a culpa na igreja, bota a culpa em todo mundo. Verdade, Mas a gente sabe que estamos em Jesus de Nazaré. Aleluia. A rocha eterna que é, pela mesma auxílio, nosso sustento. Aleluia, pode vir vento. A palavra do Senhor fala, aleluia, que se estivermos firmados na rocha, o Senhor vai nos acelerar um homem prudente, que constrói sua casa sobre a rocha, alicerçada. E eu estou aqui com o presbítero José, eu já usei ele nesse mesmo texto uma vez. O construtor árduo, conheço a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe-se, irmãos, a necessidade de uma construção ter a mesma base, uma estrutura, um alicerce. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você pega um crente hoje, raso na palavra do Senhor, irmão, o que acontece quando vem a primeira chuva? verdade, Ele escorrega, ele cai. verdade, Ele vai para longe do Senhor. Por isso importa em nós, irmãos, estarmos sempre cavando. Aleluia, para formar, Antônio, o nosso alicerce no Senhor, porque em toda a nossa vida vai vir aflição, meus irmãos e irmãs. verdade. Jesus Cristo disse lá em Mateus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, se eu não me falo da memória, ou é 31, ou 30, uma coisa assim, irmãos. Né? Mas diz assim que lá no mundo, irmãos, e vós tereis aflições. E hoje, irmãos, os crentes de tão rasura que estão vivendo no Evangelho, porque não querem mais orar, não querem mais pagar preço, não querem mais buscar a presença do Senhor, só querem vir ao culto e ir para casa, vir ao culto e ir para casa e ir trabalhar, se lançar na presença, orar, pagar preço, horas, um monte de suor, aleluia, lágrimas diante do Senhor. Eu tenho visto, irmãos, no decorrer dos dias, o como isso está, aleluia, afetando, porque o sistema que, aleluia, no círculo vizinha e já são malignos, presbítero Jones, aleluia, aleluia, ele tem conduzido muitos a andar dessa maneira, porque não precisam mais orar, porque hoje, irmãos, há muitos meios de eu aprender, há muitos meios de eu viver, há muitos meios, aleluia, de eu poder enganar o pastor, o dirigente, a enganar alguém, mas a Deus, irmãos, ninguém engana. É verdade. Ao próprio Senhor, irmãos, ninguém passa batido, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração e o desejo dele, aleluia, de procurar mais, de buscar mais. E nos falta o quê? O que nos falta, irmãos, para buscarmos essa essência do Senhor? Aleluia. Pedimos auxílio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pedimos ajuda naquele que é fiel e gemidos inexprimíveis, irmãos, estão em nós, aleluia, sempre nos fortalecendo, sempre nos guiando, porque pela força do nosso braço, irmão, não vamos chegar ao lugar. O instrumento, meu irmão, ele pode ser ainda raso, mas com o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em ti, meu irmão, podemos ir prudentemente. Mas o Senhor lançou uma promessa, irmãos, uma palavra para Josué. Ele disse: não pasmes, não atemorizes, né? Mas esforça-te, tem bom ânimo. Então, irmãos, é necessário nos animar na presença do Senhor, buscar. Glória a Deus. Vai ter dias que nós vamos estar só o pó da rabiola, irmãos, e quantas vezes eu não chego aos cultos só o pó, só farrapos, né? Glória a Mas o Deus. Senhor é tão bom, irmãos. O Senhor é tão maravilhoso que quando eu entro na presença, eu dobro o meu joelho, meu irmão. Aleluia. Eu já começo a me sentir lá no céu, onde tem aquele louvor, assim, eu vou louvar o nome do Senhor. No céu entra o pecado, pode ir a tristeza. Verdade, Mas já começa de manhã, estou chegando perto. Então por isso é importante estar em constante oração, em constante busca, em constante aprendizado, irmãos, para que possamos estar firmados no Senhor. Josué, irmãos, ele era um homem temeroso, ele estava sempre próximo, irmãos, de Moisés, um ajudador nato, que estava à prontidão da obra, que precisava. Eu creio que Josué era aquele homem que o Senhor, Josué levantou a mão, ele falou: o que você quer? O que você precisa? Né? Quer que vá para a peleja? Eu vou. Era um homem de disposição, não tinha medo de morrer, porque cria num Deus tão grande e forte, que era e tinha dado sinais através de Moisés.
Então creia que o Deus que você serve, irmão, aleluia, o Deus que te deu um chamado na sua vida, o Deus que te chamou para uma obra, irmão, é um Deus de excelência. E Ele deu a Josué uma ordem: vai, pega esse povo, porque você vai fazer esse povo atravessar o Jordão, vai fazer esse povo herdar a terra da promessa, vai fazer esse povo chegar naquilo que eu prometi a vossos pais. E quantas vezes nós não ouvimos, irmãos, né? Talvez os nossos pais, né? Tios, avós, de gerações passadas, aleluia, Jonas, aleluia, que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando, e muitos têm se esmorecido porque o Senhor não está voltando ainda. Mas eu sei que amanhã, irmãos, ou melhor agora, está muito mais próximo do que o Senhor estava ontem. Então, colocar à disposição do Senhor o que Ele quer para que nós façamos. Para Josué o chamado foi esse, para você, irmãos, é uma outra dispensação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas requer que nós nos aprofundemos no Evangelho de Jesus Cristo. Nos requer, aleluia, que nós procuremos do Senhor a necessidade da obra para assim fazer, lançar a mão no arado, não olhar para trás, mas marchar e avante, gloriando, exaltando e bendizendo o nome do que é digno e santo nessa terra para o louvor dele, irmão. E que nos dá a dimensão da obediência é essa. A palavra do Senhor, o mandamento para nós, irmãos, aleluia, ele é único, pleno e concreto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é necessário uma novidade mais de Evangelho, porque o Senhor disse: ide, ensinai, apregoai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, renova na presença. Aleluia, porque o Senhor está conosco, irmão. Assim como Ele disse para Josué: guarda a palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer assim, Josué, irmãos: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então, Antônio, o Senhor está conosco. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. Então não tem por que andarmos entristecidos. Não tem por que andarmos, irmãos, vagarosos. Mas é necessário andarmos prudentemente na presença do Senhor, nos renovando, adorando. Nos renovando na presença do Espírito, irmãos, e dando a Ele glória, raiz e louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário nos colocar à disposição. A disposição que Cristo nos chamou. Porque Ele tem uma obra, irmãos, para executar na vida de cada um aqui, um chamado importante. Louvado seja o nome do Senhor para ganhar almas, irmãos. E essa é a disposição que o Evangelho de hoje precisa. Louvado seja o nome do Senhor. A busca de almas, a busca, pagar preço, orar, santificar. Louvado seja o nome do Senhor. E ter firmeza, irmão. E não sermos como muitos rasos por aí que têm ouvido e saído correndo do Evangelho. Mas temos prudência, irmãos, porque Jesus Cristo Ele ama. Aleluia. E Ele trouxe mediante os seus sermões, irmãos, grandes palavras de ensinamento, a qual nos ordena, irmãos, a não sermos só ouvintes desse Evangelho. Porque eu vim aqui ouvir para casa não fazendo nada para melhorar, irmãos, para o Senhor isso é como nada também. Agora, quando eu pego a palavra do Senhor, coloco em meu coração e a pratico, aí que está a semelhança do homem prudente. E a palavra do Senhor nos dá uma ordenança: amar a Deus e amar o próximo. Essa é a ordenança. O mandamento é o ide, para que vamos, para que nos apregoemos, sabendo que o Senhor vai nos guiar, vai nos instruir, vai nos estruturar, meu Deus, a andar na presença do Altíssimo todos os dias, renovando, irmãos, aquilo que está ao nosso redor. Nós somos igreja, povo, estamos, aleluia, no ano de unidade, no ano de propósito, no ano onde deve se ajuntar. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muitos querendo sair, irmãos, pelas beiras. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Evangelho nos mostra a necessidade de unirmos, de nos colocarmos à disposição, aleluia, de Cristo, para fazer a obra que Ele bem requer do povo na terra, irmão. E a obra é essa: que iremos, que anunciemos o Evangelho. Quantos estão perdidos nesse mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pegar o que o Senhor disse, que Ele pegou o texto do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e tomar posse, irmão, dessa palavra. Que se o Espírito do Senhor está sobre nós, irmão, Ele nos desperta para andar, para perseverar, para sermos constantes e abundantes na presença do Senhor, dando a Ele, irmãos, o que é digno de louvor e reverência. Então necessitamos despertar e marchar, despertar e anunciar o Evangelho, lançar a semente, irmãos.
do Evangelho, que vai propagar um dia e render frutos. Olha que maravilha, irmãos. E bendito serás tu se lançar essa semente. Porque depois de muitos dias, irmãos, como disse, né, Salomão lá em Eclesiastes, né, depois de muitos dias que você lançar, você vai lança o teu pão sobre as águas. Reparte ele. Né? Reparte da palavra, reparte dos ensinamentos, reparte, do amor de Cristo que habita em vós, porque todos recebemos desse amor e desse amor nós devemos dar lá fora, anunciar a mensagem, apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os que estão aí, irmãos, aleluia, enganados nessa terra, né? Porque quantos não estão presos em drogas, presos em bebedices, presos em falatórios, em inimizades, dissensões, e têm se afastado, irmãos, do corpo de Cristo. Nós somos responsáveis, irmãos, como igreja, de trazer a possibilidade de andarmos e sermos assemelhados ao que o Senhor nos diz pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que escuta as palavras de Cristo e pratica, irmãos, assemelhado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Mesmo que sobre nós venha a chuva, irmãos, nós vamos estar tudo que estamos em Cristo Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aí pode correr, descer chuva. Pode correr o rio, pode assoprar vento, irmão, e aí combater aquela casa. Mas estando em Cristo, na rocha, irmão, você vai estar edificado, né? Importância desse alicerce, irmãos. E o alicerce é Cristo. O alicerce se forma na oração, na palavra, no louvor, na adoração, na sinceridade, no temor do Senhor. Tudo isso forma para nós um alicerce. Aleluia, para estarmos edificados no Senhor. Agora, se estivermos rasos nisso, irmão, se estivermos procurando pouco, orando pouco, cantando pouco, lendo pouco a palavra, significa que estamos, irmãos, bem casa na praia, né? Uma casa colocada, José, sem nenhum alicerce, sem nenhum firmamento. Então nós vamos despertar e vamos cavar o nosso derredor. Chama Jesus, porque a palavra do Senhor fala lá em Mateus, né? Aleluia, que com ele está a pá, com ele está o machado, e ele irá para limpar a nossa eira, para nos render, para nos fazer produzir mais frutos nessa obra. Então nós vamos procurar o Senhor, clamar, adorar e renunciar a nossa vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Compreendem, irmãos? Então a dispensação do Senhor é essa. Agora, quem guarda as palavras, irmãos, aquele que ouve somente as palavras, Antônio, não cumpre, é assemelhado ao insensato que edifica a casa sobre a areia, desce a chuva, corre o rio, assopra vento e combate aquela casa. Vai ser grande a ruína. Então, oxalá que estejamos entendendo a palavra do Senhor, compreendendo e praticando nos nossos dias. E nossos dias é constância. Assim como Paulo disse a Timóteo, temos que estar em tempo e fora de tempo, andarmos constantes e abundantes na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome de Deus fiel. Assim como está em Tiago, capítulo 1, 22. Né? Não saímos daqui somente ouvindo, né? E guardando, né? E esquecendo daqui a pouco. Porque também dá para colocar essa semelhança na palavra do semeador. Né? Se a gente ouvir aqui e sair lá fora, irmãos, de outros intentos nos desviarem da palavra, ela não vai frutificar em nós. Mas para ela frutificar, irmão, assim, eles sabem que saímos daqui regando ela, tendo cuidado, mastigando, assim como a gente pode dizer a palavra, guardando ela no nosso entendimento e pensar o que eu posso melhorar na presença do Senhor, para que haja fruto e seja eu um servo prudente, uma serva prudente diante do Senhor. Então a avaliação está intrinsecamente em cada um de nós, irmãos, para que o homem avalie-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor e responda para o Senhor a necessidade que nós procuramos, irmão. Então não seriam meros ouvintes da palavra, nós procuramos ser, aleluia, cumpridores, praticantes, aleluia, que exercem, que vão lá, que levantam quem está caído, que oram por quem está enfermo, que visitam órfãos e viúvas, e fazem a prática do Evangelho como Cristo nos ensinou. É verdade. Porque Ele ensinou, irmãos, o que muitas igrejas têm feito por aí. O que Ele ensinou foi ir, anunciar, né? Apregoar. Hoje nós estamos vendo toda a banalidade do mundo e as pessoas estão dando aí golpe na hora das coisas. Em vez de dar golpe na hora da oração, na hora que foi chamado para a tarde da bênção, que tem aqui, vir em grande número, né? A consagração, vir em grande número, o culto de doutrina, vir em grande número, né? As pessoas estão mais ligadas, irmãos, em grandes movimentos. Né? Enquanto Jesus Cristo ele fugia desses e andava somente com os pequeninos. Né?
E nessa Ele nos achou, irmãos. Então sejamos muito queridos na presença de Deus, orando, sendo prudentes, irmãos, e verdadeiros na presença de Deus, buscando sempre melhorar, buscando sempre progredir, avançar. Louvado seja o nome do Senhor e se guardar a palavra do Senhor, irmãos, porque ela vai ser, irmãos, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Louvado seja Deus. E nisso, irmãos, seremos abundantes e prósperos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então edifiquemos a nossa casa, edifiquemos a nossa vida, e assim o nome do Senhor seja plenamente engrandecido, irmãos, sobre as nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Posso, pastor, orar para o povo em nome de Jesus Cristo? Se você puder, irmãos, se colocar sobre o seu pé, Deus, nessa noite.